Olá a todos. Então nós vamos iniciar agora uma aula sobre modelos de software, que corresponde ao capítulo 4 do nosso livro-texto. A motivação para a proposição e para a existência de modelos de software é que existe uma lacuna entre esses dois mundos. O mundo dos requisitos, que a gente já estudou no capítulo passado. Então nós já temos uma ideia dos requisitos do sistema, o que o sistema faz. E o segundo mundo é o mundo do código, que é como o sistema faz, como o sistema implementa os seus requisitos. Então nós temos esses dois mundos, requisitos, que possuem um nível de abstração alto, e o código, que possui um nível de abstração mais baixo. A ideia de modelos é exatamente ocupar essa lacuna, preencher essa lacuna, fazer que você, dos requisitos, passe para uma estrutura intermediária, para um modelo intermediário, para então chegar no código. O problema aqui é que, como eu disse, requisitos possuem um nível de abstração muito alto e o código possui um nível de abstração baixo. Como eu disse, o objetivo é preencher essa lacuna via uma notação, via uma especificação, via diagramas que ofereçam um nível de abstração intermediário entre esses dois mundos. E com qual objetivo realmente final? Com o objetivo de ajudar você a conceber, especificar, entender e documentar uma solução para o problema delimitado pelos requisitos. Os requisitos do sistema, eles delimitam um problema, você quer ter uma solução, um sistema que resolva esse problema, e modelos ajudam a você caminhar em direção a essa solução. É muito importante dizer, né, que modelos são comuns, muito comuns em outras engenharias. A gente faz uma planta de uma casa, né, um engenheiro civil, ele trabalha com diversos modelos hidráulicos, elétricos, ele faz uma planta do prédio ou da casa que ele quer construir. O engenheiro aeronáutico, ele cria um modelo do avião que ele vai produzir, né? Então ele não sai fazendo o avião, ele primeiro cria uma representação desse avião. O engenheiro de hardware, o engenheiro de computação, ele cria modelos para validar os seus circuitos, a sua CPU e etc. Isso é muito comum nas outras engenharias que não são engenharia de software. A questão toda é que, infelizmente, modelos de software, eles não são tão efetivos, tão práticos e, hoje em dia, tão largamente usados como em outras engenharias. Eles não têm o mesmo poder de abstração do que modelos de outras engenharias. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Mas avançando, modelos de software eles podem ser de dois tipos: formais, totalmente matemáticos, baseados em uma notação matemática e formal. Isso existe, mas é menos comum, muito menos comum, e está fora do nosso escopo aqui. E modelos gráficos, dos quais essa linguagem chamada UML é a notação mais comum. Então o que nós vamos estudar daqui a pouco é o uso de UML, alguns diagramas de UML. Alguns diagramas de UML para criar modelos de software. O UML foi essa linguagem, Unified Modeling Language. Ela foi proposta em 95, tá? Por volta de 95, para unificar, como o próprio nome dela diz, para fundir outras notações para especificação de modelos que existiam antes de 95. E ela foi proposta no contexto de processos que eram comuns na época, como o processo unificado, o RUP,
que é comentado no finalzinho do capítulo 2 do livro, o capítulo de processos. Então, o ML foi proposta num contexto em que se entendia que você deveria ter uma documentação de software muito extensa e muito detalhada e um planejamento também muito extenso e detalhado, antes de partir para a implementação. Então, quando se usava o ML de forma mais extensiva e como parte de processos como o RUP, você criava primeiro uma documentação, um modelo completo do código em um ML, do sistema em um ML, e o código em si somente era escrito após meses ou anos de trabalho. A fase de implementação, de codificação, ela começava bem depois. Então é o contexto de processos como o RUP e também de processos waterfall em cascata. O ML é dessa época. Nessa época também, como você ia criar um modelo primeiro do sistema, todo detalhado, com diagramas UML, você não ia fazer isso na mão, no papel, você não ia desenhar esses modelos gráficos na mão, no papel. Então, nessa época também foi inventado e proposto o que se chamou ou se chama de ferramentas CASE, Computer Aided Software Engineering. É uma ferramenta para você desenhar modelos gráficos de software, modelos UML. Equivalente, o nome é equivalente a ferramentas CAD, que são muito comuns em outras engenharias. Então aqui a gente tem um exemplo de um diagrama de uma ferramenta CASE e aqui o projetista, o analista de sistema, estava fazendo um modelo UML do seu sistema. Como usar o ML? Então aqui a gente está avançando, né? Existem 3 modos principais por meio do qual você pode usar o ML num projeto de software. Você pode adotar o ML de 3 maneiras distintas. Como blueprint. Blueprint é uma planta detalhada, é um plano detalhado do sistema. Então, esse uso de UML que veio do RUP, processo unificado, waterfall, etc., que era o uso mais comum no passado, mas que não é mais tão adotado. É o ML para ter uma fase inicial de projeto do sistema detalhado, projetar todo o código, toda a implementação, antes de avançar. Existe um segundo uso, que a gente chama com o ML como linguagem de programação. É bem menos comum e em algum período de tempo, se tentou fazer modelos UML e, a partir desses modelos, gerar código de forma automática, que a gente chama de desenvolvimento dirigido por modelos, Model Driven Design, ou uma coisa parecida com isso. Um termo parecido com esse, Model Driven Design ou Model Driven Engineering. E tem um terceiro uso de UML, que é como um sketch, um esboço, um rascunho. Tá? Então são usos bastante distintos de UML. O primeiro uso, recapitulando, é o uso para RUP, waterfall, processos em cascata. O segundo uso é um uso bem mais específico para geração de código, que normalmente só funciona em alguns contextos bem específicos. E o terceiro uso é aquele que nós vamos estudar nesse curso, o ML como sketch, como rascunho, que é o uso mais comum de UML quando se adota métodos ágeis de desenvolvimento. O ML ela é usada para instrumentar, para ilustrar conversas, discussões, tomadas de decisão sobre uma parte do código ou do projeto. Ou então também para documentar uma parte do código ou do projeto. Mas veja que não é o uso extensivo, completo de UML, porque aí seria o uso de... não é o uso de UML como blueprint. Você quer documentar ou conversar ou entender apenas uma parte do código.
É um uso mais informal da notação e mais leve. Você não fica preocupado com todos os detalhes, ou se faltou um pequeno símbolo na notação, ou se você esqueceu de botar, não sei, aquele nome em negrito no diagrama. Isso não é tão importante, porque não é nenhum blueprint e nem vai ser usado como depois para geração de código. Então o objetivo não é ter um modelo completo do sistema. Tá? É um rascunho. Então esse é o cenário de uso de UML, onde você quer conversar com alguém sobre o sistema para explicar para essa pessoa como que o sistema funciona, para tomar uma decisão de implementação com essa pessoa. Então você vai com essa pessoa, por exemplo, para um quadro branco, e ali você faz alguns diagramas, alguns sketches, alguns rascunhos da parte do código que você quer conversar, explicar para essa pessoa. Tá? Você tem um problema que você quer resolver no seu código, você tem que implementar um novo componente, um novo pacote, algumas novas classes, você quer discutir essa solução que você está propondo com alguém, e aí você cria alguns diagramas de forma leve, informal, tá? Em um quadro, para conversar, para pedir a opinião dessa outra pessoa sobre a sua solução. É o ML como sketch. E os diagramas, às vezes, são mais informais, são esses rascunhos aqui, não é tão bonitinho, não precisa usar uma ferramenta case para desenhar esses diagramas, como era o caso de UML como blueprint. Para concluir, na verdade, mesmo quando se usa o UML como sketches, a gente pode usar o UML de duas formas, como engenharia avante, forward engineering, ou como engenharia reversa. Engenharia avante é quando o modelo, o diagrama UML, é usado para discutir uma alternativa de projeto que ainda vai ser implementada no futuro. Ou seja, não existe ainda qualquer linha de código que já esteja pronta. Você quer discutir uma implementação que ainda vai ocorrer avante, no futuro. Engenharia reversa é quando já tem uma solução implementada, já existe um código para algum requisito do sistema, e você quer explicar esse código para alguém, ou documentar esse código, ou refatorar esse código, e para isso você faz um diagrama UML, como uma atividade de engenharia reversa, do código para o modelo. Engenharia avante é do modelo para o código que vai ser implementado. Como eu disse, sketches, o UML como sketches, eles podem ser úteis nesses dois contextos, engenharia avante e engenharia reversa. Então, nós vamos começar agora estudando realmente o UML, os diagramas de UML, já que o UML é uma notação para construir modelos gráficos, diagramas de software. É uma notação ou linguagem gráfica para modelagem de software. O UML tem um conjunto de diagramas. Esses diagramas eles se dividem em dois grupos. Você tem diagramas estáticos e diagramas dinâmicos, também chamados de comportamentais. Os estáticos eles procuram documentar e expressar e revelar a estrutura do código, estática, aquela que está no papel, no editor, na sua IDE. E os diagramas dinâmicos, eles procuram revelar aquilo que acontece durante a execução do seu sistema, o comportamento do seu sistema em tempo de execução. Então a gente tem esses diagramas UML. O UML não é uma linguagem tão simples. A especificação de UML ela é uma especificação extensa, pesada. Existem diversos detalhezinhos de UML que não são importantes quando a gente usa o UML como sketch. Então a gente tem esses diagramas UML aqui. Os diagramas em vermelho são aqueles que nós vamos estudar.
dentre os diagramas estáticos, classe e pacote, dentre os diagramas dinâmicos, comportamentais, atividade e sequência. Tá? Nós não vamos estudar todos os diagramas da UML aqui. Nós vamos estudar os principais, aqueles que são realmente mais usados e que são os diagramas mais comuns. O UML, além de ser uma notação extensa, pesada e longa, ela possui diversas versões. Então, às vezes, você tem um problema de incompatibilidade, de mudanças que ocorreram de uma versão para outra da notação. Então, nós vamos usar uma versão de UML aqui, que está nesse livro do Martin Fowler, que é a versão 2.0, 2. alguma coisa de UML. Tá? Se vocês consultarem um outro livro, uma outra versão de UML, pode ter algumas diferenças para a notação que nós vamos usar aqui. Vamos começar então com o primeiro diagrama, o diagrama de classes, que muito provavelmente é o diagrama mais comum, mais usado e mais popular de UML. Ele representa as classes de um sistema. Tá? É esse quadrado aqui, que tem 3 partes. Na primeira parte você escreve o nome da classe, depois nesse segundo compartimento você tem os atributos da classe, e no último compartimento você descreve a assinatura dos métodos da sua classe. Um diagrama de classes, ele é formado por esses retângulos aqui, que tem esses 3 compartimentos. Então aqui a gente tem uma classe pessoa, que tem 3 atributos, nome, sobrenome e o telefone da pessoa. Tem métodos setPessoa e tem métodos getPessoa. O método getPessoa não tem parâmetros, ele retorna uma pessoa. O método setPessoa tem 3 parâmetros. O atributo nome é do tipo string, o atributo sobrenome também do tipo string. O atributo fone dessa classe pessoa é do tipo fone, que é uma outra classe que está aqui, que tem telefone, tem um código, número, tem um telefone celular e tem tais métodos aqui, setPhone, getPhone e isCelular. Esse menuzinho aqui, né, você já deve ter percebido, significa que o atributo ou o método ele é privado, e esse mais aqui significa que esse elemento aqui é um atributo público. Então esse é um diagrama de classes UML. Aqui a gente tem um diagrama que tem 2 classes, pessoa, fone, com seus respectivos atributos e métodos. Mas não é só isso. A gente pode também ter ligações entre as classes, relacionamentos entre as classes, que a gente representa por uma seta. Então aqui a gente tem uma classe A, uma classe B, e existe uma seta ligando A para B. Essa seta contínua, direta, ela é chamada de associação. O que é uma associação? Nada mais é do que o fato de que a classe A ela tem um atributo B do tipo B. Então, se eu tenho uma classe A que tem um atributo B minúsculo do tipo B maiúsculo e privado, a classe B está aqui, esse código aqui ele é representado em UML dessa maneira, por meio do seguinte diagrama de classes. Esse diagrama está querendo dizer, então, que a classe A está associada à classe B. Existe uma associação de A para B. A possui um atributo B minúsculo, que é do tipo B, por isso que existe essa seta aqui, e ele é privado, que é o menos. Então, voltando àquele diagrama anterior, a gente poderia tirar o atributo fone. Eu vou só voltar aqui no slide. Vocês podem ver que a classe pessoa agora aqui tinha um atributo fone do tipo fone. É perfeitamente possível fazer assim, não está errado, mas o mais comum é que quando uma classe tem um atributo cujo tipo é uma outra classe, né,
esse atributo ele faça parte de uma associação. Tá? Então, esses dois diagramas, o diagrama do slide 19 e do slide 21, eles são idênticos, representam exatamente o mesmo código, só que esse diagrama aqui, ele usa uma associação. Uma associação é algo que é sempre bom usar, é sempre bom a gente criar essas associações, porque visualmente fica bem mais claro, fica explícito as relações entre as classes. Então, pessoa é uma classe que está relacionada com fone, por meio de uma associação. Ou seja, pessoa tem um atributo fone, que é cujo tipo é uma outra classe fone. Isso fica muito visível aqui quando a gente usa associação. Tá? Então, normalmente, na prática, esse diagrama aqui sem a associação, apesar de estar correto, ele é muito menos comum, muito menos usado do que esse segundo diagrama aqui. O que existe também é o que a gente chama de uma especificação de multiplicidade da associação. Então, o atributo fone aqui, ele tem uma multiplicidade associada, 0 ou 1. Significa que esse fone ele pode referenciar 0 ou 1 objetos da classe fone. Ou ele pode ser null, não referencia fone nenhum, ou ele pode referenciar um fone especificamente. Tá? É a multiplicidade da associação. Então, no caso aqui, a gente escreve 0.1. Poderia ser asterisco. Significa que esse atributo fone aqui, ele pode referenciar, ele pode se referir a 0 ou mais objetos do tipo fone. Uma pessoa pode ter 0 ou mais telefones. É a semântica desse asterisco aqui. Em outras palavras, se você quiser pensar no código, na classe pessoa, nós vamos ter então um atributo fone privado, que é o menos aqui, e esse atributo é um vetor, porque uma pessoa ela pode ter 0 ou mais fones. Né? Então, eu preciso de um vetor aqui de fones. Naquele exemplo anterior, não precisaria ser um vetor, quando a cardinalidade era 0 ou 1, aqui a gente tem um vetor, uma array de fones na classe pessoa. Uma associação, ela pode ser também bidirecional, ou seja, você tem a seta nos dois sentidos. Então, pessoa tem fone, multiplicidade 0 ou 1, pessoa pode ter 0 ou 1 fone, mas um fone também tem um dono, que é uma pessoa. E um telefone, um fone, ele pode ter 0 ou mais donos. Ele pode ter 0 ou mais pessoas que são donos daquele telefone. Olhando para o código, talvez fique mais claro, pessoa tem um atributo fone, do tipo fone, não precisa ser um array, pode ser null ou aquele único telefone da pessoa. E a classe fone, ela tem um dono. A classe, ela tem um dono, tem um atributo dono, que é um vetor de pessoas, que é exatamente a semântica desse asterisco aqui. Espero que tenha ficado claro isso, mesmo com essa interrupção aqui. Avançando, em diagramas de classe, a gente pode representar também relações de herança, que são representadas por essa setinha. É uma seta também, só que a ponta dela é aberta. Essa seta aqui, a ponta ela é toda fechadinha. Aqui a gente tem uma setinha com a ponta aberta. Então, a gente tem uma classe pessoa e ela tem duas subclasses, pessoa física e pessoa jurídica, que são subclasses de pessoa. Tá? Então, a gente tem relação de associação e tem também relação de herança. Um terceiro tipo de relação entre classes
é chamado de dependência. Dependência é representado num diagrama de classes UML por meio de setas tracejadas. Tá? Dependência é um relacionamento entre duas classes, mas que ele não ocorre por meio de associação nem de herança. Então, minha classe aqui, ela tem uma dependência seta tracejada para Java Util Stack. Ela não herda, não é herança, a seta aqui não é aberta, não é associação. Minha classe não tem um atributo do tipo Java Util Stack, mas ela tem uma dependência. Por que ela tem uma dependência? Porque ela tem uma variável local aqui, stack, que é do tipo Java Util Stack. Tá? Então, isso não é uma associação, porque a associação, uma classe deveria ter um atributo do tipo stack. Minha classe deveria ter um atributo do tipo stack. Não é herança, óbvio. O que é então? É uma dependência. Dependência é quando uma classe depende da outra, e essa dependência ela se dá por meio de ela ter um parâmetro cujo tipo é a outra classe, ela tem uma variável local, cujo tipo é a outra classe, ela levanta uma exceção, cujo tipo é uma outra classe, e etc. Ela captura uma exceção, cujo tipo é uma outra classe, e etc. Toda dependência entre classes que não ocorre devido à associação ou à herança, que são as relações que a gente viu antes. Ok, terminamos diagramas de classe, que, como eu disse, é o principal diagrama UML, é aquele diagrama UML que vocês vão ver com maior frequência. Vamos rapidamente aqui ver um diagrama de pacotes, um diagrama UML de pacotes. Então, o diagrama de pacotes, ele é representado por é um retângulo também, só que ele tem um trapéziozinho aqui em cima. E esse trapéziozinho diz que ele é para indicar que ele é um pacote. Então, aqui a gente tem um sistema que eu tenho um Mobile View e Web View, que são dois pacotes de classes, conjuntos de classes. Depois eu tenho um Business Layer aqui, que é um outro pacote, e tem um pacote Persistence. Então esse sistema aqui, você vê que um diagrama de pacotes, ele dá uma visão de mais alto nível de um sistema. Pacotes têm uma granularidade maior, né? São componentes maiores do que classes individuais. Então esse sistema ele tem 4 pacotes: Mobile View, Web View, Business Layer e Persistence. Tá? E a gente vê as dependências entre esses pacotes. Mobile View usa classes de Business Layer e vice-versa. Business Layer também tem dependências para Mobile View. Business Layer usa classes de Persistence, mas Persistence não usa classes de Business Layer. Tá? Um diagrama de pacotes, ele é mais usado quando a gente quer dar uma visão, uma representação de mais alto nível da estrutura de um sistema. Uma representação baseada em pacotes e não em classes. Se a gente quer uma representação de granularidade mais fina, mais detalhada, a solução é usar um diagrama de classes. Ok, então nós terminamos aqui o estudo desses dois diagramas estáticos de UML, classes e pacotes. Nós vamos agora tratar de diagramas de sequência, que é o primeiro diagrama comportamental, diagrama dinâmico de UML que nós vamos estudar. São diagramas comportamentais ou dinâmicos, acabei de dizer, e eles modelam um cenário de execução de um sistema, alguns objetos de um sistema e os métodos que eles executam nesse contexto, nesse cenário. É um diagrama comportamental. Ele vai mostrar os métodos que são executados em uma determinada parte, em um determinado momento da execução de um sistema. Então aqui nós temos um exemplo de um diagrama de sequência. Nós podemos ver que
Aqui a gente tem um objeto do sistema, ele chama A1. Aqui nós temos um outro objeto do sistema, B1. E essa linha vertical aqui representa o tempo, o que está acontecendo ao longo do tempo. Então, nesse sistema aqui, que nós queremos retratar, que é que em tempo de execução existem dois objetos, A1 e B1. O método F foi chamado em cima de A1, e esse retângulo aqui mais cheio, ele mostra o tempo em que F ficou sendo executado. Então a execução de F começou aqui e o F foi executado até esse momento. Quando F terminou a sua execução, ele retornou um objeto do tipo C1. Então nós temos a linha pontilhada aqui, que vai indicar que o objeto está inativo, e nós temos esse retângulo aqui, que vai indicar que um determinado método estava sendo executado em cima daquele objeto. Aí, durante a execução de F, nós podemos ver aqui que foi chamado o método G. O método G executou durante todo esse tempo aqui. O retorno de G ele não é importante, ou então pode ser que o G retorne um resultado void. Então isso é um diagrama de sequência. Ele mostra os métodos, alguns métodos que foram executados durante um determinado momento da execução de um sistema. Aqui nós temos um outro exemplo, nós temos aqui o código e o diagrama UML relativo a esse código. O método main ele cria um objeto A, né, e chama o método F, desse objeto A. Então o método F começa a sua execução e durante a execução de F é chamado G do mesmo objeto, this.g. Então o método G está executando aqui durante esse momento aqui, em cima do mesmo objeto Azinho. O F chamou o método G. A execução de G termina aqui, retorna-se para F e a execução de F também termina. Ok? Aqui nós temos um terceiro exemplo, né? É um exemplo de um depósito numa conta bancária. Então os três objetos aqui é um objeto que está rodando no caixa eletrônico, na sua ATM. Aqui é um objeto conta e aqui é o seu banco de dados. Então alguém está executando um programa na ATM, ele requisita a operação depositar determinado valor, que é um método da classe conta. Depositar é um método da classe conta. Para depositar, você altera o saldo da conta, deposita o valor na conta. Para isso você tem que alterar o saldo da conta, incrementar o saldo da conta, e depois você atualiza o banco de dados com esse novo saldo. Depois aqui continua a execução, o método depositar, a execução dele termina e retorna-se aqui para quem chamou, que foi um programa que estava em execução no caixa eletrônico. Então esse exemplo é um pouco mais real e ele mostra os métodos que são executados em cima de quais objetos de um sistema durante uma operação de depositar solicitada em um caixa eletrônico. Para que serve um diagrama de sequência? Exatamente para isso que eu acabei de comentar. Você quer documentar, você quer modelar alguma execução, uma parte da execução de um sistema, alguma operação do seu sistema. Você quer mostrar o que acontece em tempo de execução quando se chama essa operação. Quais objetos que estão envolvidos na execução dessa operação e quais os métodos desse objeto que são chamados e também em qual ordem, qual a duração dessa chamada de métodos. Por isso, um diagrama de sequência é um diagrama comportamental, é um diagrama dinâmico. Para concluir, nós vamos para o nosso último diagrama UML que nós vamos estudar, também um diagrama dinâmico chamado diagrama de atividades.
A diferença aqui é muito parecida com a diferença de diagrama de classes para diagrama de pacotes. É a mesma diferença que existe entre, a mesma diferença em essência que existe entre diagrama de sequência e diagrama de atividades. O diagrama de sequência, ele mostra assim um microcomportamento do sistema, com bastante detalhes no nível de objeto, o que acontece durante uma determinada execução de um sistema. Já um diagrama de atividade, que também é um diagrama comportamental ou dinâmico, ele mostra eventos que acontecem no sistema, mas num nível mais alto, num nível mais de processo ou fluxo de negócio. As operações envolvidas são operações mais abstratas, que têm um significado mais próximo do negócio ou do objetivo do sistema. Então, isso é um diagrama de atividades que a gente está vendo aqui à esquerda desse diagrama. Esse diagrama modela os eventos que acontecem quando você faz uma compra em uma determinada loja. Você informa os dados da conta, depois você tem que processar o pagamento, e depois você tem que fazer a entrega e tratar da emissão da nota fiscal, e depois a transação de compra está concluída. Para entender o funcionamento de um diagrama de atividades, eu vou explicar cada um desses elementos do diagrama logo a seguir, mas é importante a gente imaginar que existe uma espécie de uma ficha. Imagina o meu cursor aqui vermelho. Existe uma ficha que vai andando no diagrama, tá? Que caminha pelos nodos de um diagrama de atividades. Então tem sempre a execução, né? Essa ficha ela vai marcar onde exatamente está ocorrendo a execução. Qual componente do diagrama está sendo executado? Então vamos lá para entender um diagrama de atividades. A gente começa com o nodo inicial, ele vai criar essa ficha, esse token. Esse tipo de nodo aqui ele é chamado de ação. São as ações do nosso processo ou fluxo de negócio. A primeira ação é informar os dados da compra. Então a ficha chega, ele tem uma entrada, a gente executa a ação, informar dados da compra, e a ficha depois vai para a saída. Esses quadrados que são as ações, eles têm um fluxo de entrada, um fluxo de saída. Ele repassa a ficha do fluxo de entrada para o fluxo de saída. Esse losango aqui, losango com duas saídas, ele é chamado de uma decisão. Aqui a gente toma uma decisão. Para onde vai a ficha? Ele tem uma entrada e duas saídas. Para onde vai a ficha? Se o cliente escolher pagamento por boleto, nós vamos para a ação processar pagamento via boleto bancário. Caso contrário, a gente vai para a ação processar pagamento via cartão de crédito. Então nós temos de novo duas ações e a gente toma uma decisão aqui, um if. No final tem um outro tipo de nodo que é um merge, ele tem mais de uma entrada e uma única saída e ele só chega uma ficha em um dos fluxos de entrada e ele repassa a ficha para o token para o seu fluxo de saída. Ele recebe várias entradas e produz uma saída. Esse próximo nodo, ele é um pouco mais interessante, ele é um fork. Ele paraleliza a execução do sistema. Ele tem um fluxo de entrada e um ou mais fluxos de saída. E ele multiplica a ficha. Então, essa ação despachar produtos comprados e essa ação emitir e enviar nota fiscal, elas vão ser executadas de forma paralela, porque eu fiz um fork da minha ficha aqui. Eu não vou conseguir fazer da minha demonstração, mas é como se estivesse dois cursores aqui, um cursor aqui e ao mesmo tempo um cursor executando essa ação. Tá? Quando se terminar, nós temos um outro tipo de elemento do diagrama de atividades, que é um join. Um join é um sorvedor de ficha.
chega ficha em várias... Quando chega uma ficha aqui e uma ficha nessa outra entrada, ele espera chegar fichas em ambas as entradas, e quando essas fichas estiverem disponíveis, em outras palavras, quando essa ação terminar e essa ação também terminar, eu faço um join, e depois do join eu vou para a última ação do meu diagrama, que é fechar compra. Na verdade, além dessa ação, a gente tem também um último nodo aqui, que é o nodo final, que tem um círculozinho em volta dele. O nodo inicial não tem esse círculo, o nodo final tem, que encerra a execução do meu processo. Então, assim, um diagrama de atividade é uma notação de mais alto nível para a gente modelar uma operação de mais alto nível do meu sistema. Uma operação que tem valor de negócio, efetuar uma compra. Quais são os principais passos, as principais ações, qual o fluxo de negócio que a gente tem que executar para efetuar uma compra. O nível de granularidade, o nível das ações que são executadas, é um nível mais alto do que aquele que a gente modela em diagramas de sequência. Ok, então com isso nós terminamos essa breve apresentação de UML. Ela realmente não foi muito extensa, porque não é o objetivo aqui nesse nosso código. O nosso objetivo, como foi dito, foi estudar o UML como sketch, como rascunho. Tá? Nós vimos diagramas estáticos, classes e pacotes, e diagramas dinâmicos, sequência e atividade. Obrigado.